Há muitos jovens que pensam, já não tenho motivos para viver, me sinto vazia, há tantas coisas, parece que as pessoas não me compreendem. Bueno, en el episódio de hoje vamos estar falando uma vez mais desses conflitos que muitas vezes estão na vida de muitos jovens e hasta de alguns adultos também. Bem-vindos a um episódio mais de nosso podcast. E vamos estar falando sobre isso, não? Porque quantas são os jovens e como eu disse também, a vezes adultos que passam por tantos conflitos e mesmo estando em uma igreja, Sim. às vezes não sabem como actuar neste processo, não? Sim, e eu digo por mim, quando eu era jovem, às vezes eu gastava tanta energia, tanta força para tentar aparentar algo porque queria me adaptar a um grupito de amigas ou a um grupito de pessoas, que isso é tão cansativo que às vezes uno carga um peso que não necessita. Quando uno entende qual é seu valor, como llenar seu interior, como é preciosa delante de Deus. Quando entende seu valor, as coisas cambiam e este peso sale de uno, não? Exatamente. E quem em algum momento de sua vida, em algum momento, nunca passou por conflito, verdade? Hablamos sobre jóvenes, pero nosotros pasamos por conflictos. Quizás hoy, por la madurez espiritual que tenemos, ya lidiamos con algunos de ellos de manera diferente. Sí. Pero los jóvenes a veces miran como si no es que estamos aquí minimizando o problema de nadie, no es eso. Pero muitas vezes os jovens maximizam muitos problemas. E a vezes há problemas reais, problemas que realmente são de uma causa espiritual. Então, por isso que nós vamos estar aclarando isso. E isto sirve para os filhos, sirve para as mamás também que veem que às vezes não sabem lidar com essas situações quando veem seus filhos passando por isso, verdade? E temos perguntas para isso, que vamos estar contestando. E a primeira pergunta está assim: quando me equivoco, como levantar-me sem sentir vergüenza, ni alejar-me de Deus? Bueno, hasta queria comentar que tu não eres a única, não? Hasta mesmo há um versículo que diz que todos nos equivocamos, né? Quem não peca é mentiroso, está escrito assim. Claro que nós outros aprendemos e hoje não vivimos em el pecado, pero somos pecadora. Pero hasta queria dar um conselho que me ajudou muito em meu início de la fé. Cada vez que, como dizemos aí, que eu metia a pata, que eu fazia alguma coisa que eu sabia que não era bueno, quando eu entendi e usava essa técnica, para mim me ajudou muito, porque eu ia correndo para Deus. Antes de las acusações venir, antes de venir em minha cabeça, mira que tu hablaste, mira que mentiste, mira como tu eres, eu corria já para os braços de Jesus e falava, mira como sou, deixa que eu me expongo. eu já me derramava delante de Deus e falava para ele, mira, eu preciso de ajuda, porque hoje na escola eu falei o que não era para falar. Vi num desejo que não era algo que eu quero ter dentro de mim. Então, eu corria antes de venir a acusação e eu falava para Deus, preciso de tua ajuda porque não quero ser esta chica. Eu não quero ser assim. E isso é muito bueno. Há algo em la Bíblia que me gusta muito também, um versículo que diz que el que muito pecou, muito amor. Então, quando eu sei que não sou nada, que tenho minhas falhas, eu reconheço quem eu sou, eu vejo que mesmo sendo desta maneira, toda chueca aí, Deus me ama e Deus está aí para me amparar e Ele cuida de mim e me levanta em minhas debilidades. Quando sou débil, é aí que sou forte porque Ele aparece. Em minhas debilidades, em minhas equivocações, é aí que Deus aparece. Quando eu me rindo e digo assim, mira, eu sou esta pessoa que me estou equivocando, pero não quero mais viver assim. Eu não quero ser mais esta pessoa, então me ajuda. É como quando estamos pedindo aí auxílio, vem de pronto o socorro e Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos levanta. Então, se equivocar, todas se equivocamos. E a vezes também uno se equivoca, pero hay que ver. Porque aqui obviamente não estamos falando de los grados del pecado, porque para Deus mira, pero a vezes a pessoa também está escutando a palavra e, por exemplo, tem como leímos em el episódio passado, não, que falamos sobre os conflitos, a pessoa que está em la escola, em la universidade, conhece a alguém que não é da igreja, como comentamos, não? E esta pessoa sabe que isto está mal.
y ella está viviendo en medio al pecado. Sí. Entonces dice, ay, yo quiero cambiar, pero después vuelve a hacer lo mismo. Entonces, lo que necesita hacer es arrepentirse verdaderamente Uhum. y pedir eso a Dios, porque también no es, Dios está siempre de brazos abiertos para perdonarnos. Él es un Dios amoroso, es un Dios que no guarda nada, no es como el ser humano, ¿no? Que a veces uno hace algo y la persona y guarda aquilo. Deus não é assim. Uma vez que confessamos nossos pecados a Ele, Ele nos perdona. Pero é necessário este arrependimento e não volver a ser lo mismo. Quando se trata de pecados que realmente a pessoa sabe, esto eu não posso viver no pecado, não? Sí. A pessoa sabe que isso está mal. Ah, eu estou vivendo em la prostituição, por exemplo. Né? A pessoa sabe. Então, isso ela tem que arrepentir-se e não volver atrás. Pero se tratando de outras coisas, como, me equivoquei nisso, hablé lo que não deveria de haber hablado, estas coisas, a pessoa tem que saber, perfeita, Não somos. ¿Quién de nosotros? No. ¿Quién de nosotros somos perfectos? No. Ya tenemos tiempo, ¿no? Con Dios, pero seguimos equivocándonos. Pero cuando uno, y la conciencia, a veces el propio yo de la persona, eres un fracaso, no sirve para nada, pero el Espíritu Santo dice al contrario, no, te puedes levantar. Sí. Yo estoy contigo, yo te ayudo. Pero es importante tener esta sinceridad, ser honesta, como dijiste, ser honesta, abrir-se para Deus e dizer, eu sou assim, pero eu não quero ser assim. Sí. Isso faz toda a diferença, porque Deus, a Bíblia diz também que o Espírito Santo nos assiste em nossas debilidades, em los momentos que estamos aí. Ai, parece que não tenho forças para cambiar, pero eu quero cambiar. E Ele nos ajuda. Isso é maravilhoso, não? Sí. Ele nos conhece, não? Então, quando somos sinceras, aunque falhamos, porque não somos perfeitas, não vamos a falhar, nos equivocar, pero quando somos sinceras, Ele nos perdona e nos dá uma oportunidade de empezar de novo, não? Então, como ela falou aqui, ela se sente aqui às vezes hasta como com vergonha, não? Pero não há esta necessidade, porque quando ela é sincera, Deus perdona. Perdona, imediato, e não guarda, e se acabou. Para Deus é assim, listo, já, lo que passou, passou. E quando a Bíblia diz que é tão lindo também, quando diz que a misericórdia de Deus Se renueva todos os dias. todos los Hoy- Entonces, assim, ayer, todo lo que hice ayer, eu me arrepenti, bueno, listo, hoje já é um novo dia, já todo foi borrado. Então, mire que coisa maravilhosa, não? Vivir esta vida com Deus. Sí. Porque é um Deus tão perfeito, tão amoroso, que nos cuida, nos quer tanto e está sempre disposto a perdonar-nos, não? Na verdade, Deus já perdonou a Edja. Pero será que Edja já se perdonou? Porque muitas das vezes ela carga com isso também. Porque Deus já perdonou, pero Edja queda ela queda cargando isso, não? Ella mesmo não se perdona, ella mesmo queda com esta acusação, não? Com esta acusação, pero eu hice isso. E às vezes se sente Ayer essa isso aqui, indigna. anteayer isso aqui. Exato, se sente como que ela não tem condição de ter a Deus, de estar aí, se sente diferente das demais. E não, no momento que ella mesmo se perdone e ella mesmo veja que Deus é misericordioso, está com ella e la aceita, não? Então, ella vai cambiar esse pensamento. E é por isso que é necessário confessar, hablar, expone tus debilidades para Deus. Diga, eu estou fazendo isso, eu a vezes não tenho forças. Expone, porque a Bíblia diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdonar. Não é, se sou perfeita, Ele me perdona. Não, se confessar, confessa. Assim como tu viste valor de escrever tu pergunta, e se expulso aí, delante de nós outros, hace isso delante de Deus. Confessa e diga, eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser como tu. Eu quero mirar como tu miras, eu quero falar como tu hablas. Então, quando uno tem esse desejo e confessa, ele é fiel. Tu haces tu parte, eu hago minha parte e ele hace la de ele, não? E é importante que quando a pessoa se dedica a isso em sua vida espiritual, porque às vezes os jovens se dedicam a tantas coisas, hacen tantas coisas. Aqui falamos de jovens, pero todas as pessoas. Sí. ¿No? En los días actuales nosotros vemos que hay mucha distracción. Las redes sociales son una de ellas, ¿no? Entonces a veces uno pasa tiempo aquí
E quando queremos ter esta intimidade com Deus, a importância de, quando estamos conectados com a palavra, estamos em oração, não é uma vida religiosa, não se trata disso, né? Estou todo o tempo lendo a Bíblia, não. Pero eu tenho comunhão com esta palavra, então se todos os dias eu leio, eu medito nesta palavra, em los momentos que vou equivocar-me, vem uma voz, não lo hagas. Sí. É como um freno. Melhor não falar assim, melhor não actuar assim. Então, temos esta ajuda. Isto é glorioso, porque não é que não vai impedir que, então, quando hago isso, nunca mais me vou equivocar. Não, vamos a equivocar, porque sempre somos pecadores. Sí. Pero temos esta força para seguir adelante. E esta palavra vem em nossa mente. Bueno, eu me equivoquei, pero Ele é fiel e justo para perdonar-me. Eu confesso e bueno, estou tranquila ahora que Ele me perdonou. Es una nueva página. Entonces, por ejemplo, se equivocó, tu libro de tu vida no se terminó. Es una página que ahora tú vas a poner para el ladito y empezar a escribir una nueva historia. Y Él hace este camino, esta nueva historia con todo nuevo, ¿no? Exatamente. Exatamente. E a próxima? Vamos para a próxima. Que hacer quando sinto que sirvo, participo, estou em la igreja, pero por dentro me sinto vazia? Mira, muitas das vezes ela se preocupa muito em hacer, não? Porque aí na pergunta disse que ella sirve, não? Sim. Ella serve a Deus, participa e se sente vazia. Então, essa é o que passa muitas das vezes. Ela se preocupa muito em hacer e não em ser para Deus, porque quando nos preocupamos em ser para Deus, temos essa intimidade com Deus e nos tornamos hija de Deus, não? Deus, ele llena este vazio. Ele llena esse vazio. E aunque uno esteja passando por uma situação tão difícil, ela não se sente vazia. A lo mejor está passando isso. Ela está servindo aí, está aí na igreja, está fazendo as coisas, pero não está tendo essa intimidade com Deus. Não está como muitas das vezes como Marta, não? Marta estava aí afanada, fazendo as coisas, se preocupou e se olvidou de lo mais importante, que era estar aos pés de Jesus, verdade? Porque a vezes a pessoa, por ser jovem, seja lo que seja, que está em um grupo da igreja e vê todos assim e pensa, eu tenho que fazer muito. Porque para mostrar para Deus, pero Deus não requer isso. Nós primeiro temos que entregar-nos a Ele, buscar-nos a Ele, porque vai ser uma consequência. Quando eu sou para Deus, eu hago as coisas para Ele. Isto não é por el hecho de fazer muito que vou a ter muito de Deus. É ao contrário, sou de Deus e por isso hago. E as pessoas às vezes se preocupam muito, está ativa espiritualmente, pero desconectada de Deus. Então, estes haceres, então vou fazer isso, evangelizo, vou para a igreja, hago todo o que me pide, pero às vezes não tem tempo para buscar a Deus, para meditar na palavra, para mirar-se a si mesmo e ver que é o que necessito mais, buscar o Espírito Santo, porque este vazio é a falta da presença de Deus. Nós temos um espaço dentro de nós que é para Deus. Nada se lo va a llenar. Sí, y es invertir en el relacionamiento con su padre. Nosotras como hijas não precisamos, não preciso esforçar-me para ser hija de meu padre, não? Então, Deus é meu padre, eu quero agradá-lo, eu quero estar aí para ele, eu quero honrá-lo, eu tenho este desejo dentro de mim. Eu não preciso fazer coisas mirabolantes, mas o que meu padre, por exemplo, físico, quer? Que eu esteja aí cerquita dele, que eu escute o que ele habla. Então, este relacionamento com nosso padre nos hace ter esta intimidade com ele. E sabemos que só fazer não é o que ele quer. Ele quer que vengamos construir este relacionamento íntimo. Porque imagina, eu sou casada, não? Então, imagina com meu esposo, se eu vou, preparo a comida, limpo a casa, pero nem hablo com ele durante o dia. Preparo tudo, está tudo lindo, maravilhoso, pero não hablei o quanto ele é importante para mim, não saludei, não estive cerquita dele. Que relacionamento é este? Então, o que Deus espera de nós é
quizás ella está invertindo as coisas. Ella não está cuidando deste relacionamento primeiro, que é essa intimidade, essa profundizar-se em sua relação com Deus, e depois, quem tem esse relacionamento, consequentemente, hace, Quer não? ser, porque Sí. a vezes uno tiene, está como que maquillando lo que eres, haciendo cosas para como que encubrirse delante de Dios, pero Dios ve todo, sabe de todo. Sí. Entonces, a lo mejor buscar realmente eso, ¿no? Yo, este vacío, lo que voy a hacer no va a llenar este vacío, jamás. Al contrario. Sí. Y esto no pasa solamente con jóvenes. A veces esta pregunta aquí fue hecha por una joven, probablemente, pero hay muchas personas que están en esta misma situación. Ellas están haciendo de todo, pero no tienen esta comunión con Dios, no tienen esta intimidad con Dios. Entonces, vamos a invertir en eso. Es buenísimo como invertirmos en nuestra comunión con Dios, en nuestro relacionamiento con Él. Y Él sí nos va a direccionar lo que es que Él quiere de nosotros, porque a veces estamos haciendo incluso cosas que Él no nos pidió. Uhum. Viene de nuestra cabeza, ay, voy a hacer eso, voy a hacer aquello. Pero Dios no nos pidió esto. Como dijiste el ejemplo de Marta y María, Sí. es nosotros mismos, wow, pero ella estaba servindo, estaba Sí. haciendo muchas cosas allí en la casa que eran necesarias, pero no era el momento, el principal. María supo saber, supo discernir. Ahora no es el momento, yo tengo que estar a los pies. Entonces, cuando estamos en esta conexión con Dios, en esa intimidad, Él nos va a direccionar. Ahora quiero que hagas esto. Entonces hacemos y no nos sentimos vacía. Uhum. Porque essa Não é é uma o questão. peso tampouco, Porque não? quando hacemos algo para Deus e sentimos como que es que muchas veces no fue Él que nos pidió eso. Es nuestra carne que quiso. Perdão, e é um perigo, não? É um perigo passar por isso, porque eu me acordo que, a princípio de minha fé, eu me preocupava também, não? Eu cheguei na fé e assim, me gostava estar no grupo jovem, e hacía muitas coisas, pero na verdade, não estava aí aos pés de Jesus, e também estava vazia. Então, isso é preocupante. Por quê? Porque quando uno passa por um deserto, por uma situação difícil, ou por uma trampa aí, não? Por isso, eu quase cheguei a me alejar de Deus, porque quando passei por uma situação difícil, eu hacía, eu já estava aí. Quem me veia parecia que eu estava bem, porque eu estava servindo, fazendo muitas coisas, mas na verdade eu estava vazia de Deus. Então, na primeira luta que eu passei na fé, eu já queria me alejar, já queria ir para outro caminho. Então, o que eu tive que fazer? Tive que ir aos pés de Jesus, a buscar a misericórdia de Deus, a buscar nascer de Deus, porque todavia eu não era hija, não? E necessitava como que provar para as pessoas. Então, quando eu busquei esse novo nascimento, nasci de Deus, aí sim, aí é diferente, é uma vida completamente diferente, não? E às vezes a pessoa está em la igreja, porque aqui ela já habla, não? Ela serve, participa, então está dia em la igreja diário, servindo, não? Pero às vezes ela não, como todas hablamos, ela não escuta nem a voz de Deus, não? Porque está apurada, quer servir, quer fazer, e às vezes Deus quer apenas que ela pare e tenha este tempo, não, para ouvir a voz de Ele, porque quando servimos, hacemos as coisas, pero temos comunhão com Deus, logramos escuchar a voz de Deus, não? E o próprio Deus habla com nós. É como a passagem que diz: uma coisa te falta, uma Exato. cosita é necessária. É parar e elegir a buena parte. A buena parte é convivir com Jesus. A buena parte é a companhia de Jesus. A buena parte é escuchar o que ele tem. Sim. E depois servir. Servir é a outra parte. Es como, porque cuando yo no conozco bien la persona, entonces no vamos ni hablar del matrimonio, porque estamos juntos, pero, por ejemplo, yo te invito para ir a mi casa, pero yo no conozco nada de ti. Pero yo digo, voy a preparar un pastel de chocolate, voy a preparar esto. Pero a ti, un ejemplo, ¿no? Sí. Odias chocolate. Não me gusta. No te gusta chocolate, voy a preparar unas fresas, no te gusta fresas. Soy alérgica. Es decir, es alérgica a un montón de cosas y yo preparo un montón de cosas haciendo, pero no conozco a ti. Tú vienes a mi casa y no come nada. Sí. Entonces estoy haciendo muchas cosas, pero yo no sé lo que es lo que quieres. Sí. Entonces son cosas muy, muy, muy ricas, muy, muy sabrosas, pero
no te gusta. Sí. Yo no te conozco. Mm. Entonces no busqué saber antes lo que te gusta. Uhum. Entonces así son muchas personas con Dios. Cuando yo no conozco a Él, cuando yo no tengo esta intimidad, yo no sé lo que Él quiere de mí. Entonces yo sigo haciendo cosas aleatorias, voy a hacer eso, 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 eso. Pero Él no me está pidiendo eso. No es lo que Él quiere de mí en este momento. Pero si yo le conozco a Él, estoy en esta comunión con la palabra, Él me va a decir exactamente, Sandra, ahora quiero que hagas eso para mí. Entonces lo voy a hacer. Entonces mi servicio no va a ser así como que, como estar perdida. Muchas personas están perdidas a veces dentro de la iglesia. Están haciendo muchas cosas, sirviendo. Y como dijiste, cuando pasa por un momento difícil, lo que yo hago no me va a sostener, no va a sustentar mi fe. Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una cosa es yo ser de Dios, entonces yo naturalmente hago para Dios. Otras cosas es hacer y no conozco a Él. Entonces, cuando situaciones difíciles vienen en mi vida, yo no sé cómo actuar ahí. Ahí sí yo no sé o que hacer. O que Ele Yo hago espera mucho. de mim. Yo hago mucho, pero cuando pasa algo así, yo no sé lo que hacer, porque yo no le conozco. E Entonces, outra coisa também, às vezes, a pessoa hace para que outra pessoa vea. vea. Aí ela empieza também a frustrar-se, porque ela não está haciendo lo que Deus quer, lo que tiene que hacer. Aí, pero nadie me vê. Ella quiere ser reconocida. Sim. E aí empieza também a se sentir vazia, pero eu estou em la igreja todo el dia, hago muitas coisas, pero não sei, não nadie me vê, nadie reconoce, pero quando hacemos para Deus, ainda que nadie nos hable qualquer coisa para nós outros, estamos em paz, porque estamos fazendo para Ele. Exactamente. Entonces es algo para pensar, ¿no? Sí. Es algo para la persona. Y nosotros debemos diariamente pensar sobre eso también. Yo he hecho las cosas como Dios quiere o he hecho a mi manera. Sim. Entonces, por eso la comunión con Dios es importantísima, es esencial en nuestra vida para que Él nos guíe en lo que Él quiera, ¿no? Assim. E temos outra pergunta. Sinto que mi madre nunca me ha querido, sempre me insulta, me trata mal, no cuida de mim. Como veo que as outras mamás de mis amigas lo hacen. He recebido orientações, pero no logro poner em prática. Sempre me inferiorizo a las demás e me autocritico. Penso que nunca vou a lograr cambiar. Y ahí, pero- Quantas coisas aqui nesta pergunta, não? Há muitas coisas aqui e uma das coisas que mais me chamou a atenção é a comparação. Não? Ela se compara muito com as amigas, não? Como as mamás tratam as hijas, não? Então, aqui empieza conflito já, não? Porque já empieza a se sentir inferior a las demás, não? Mi mamá não me quer, mi mamá não me ama. Ela disse aqui que sempre a mamá la está insultando, não? Eu creio que por la pergunta não há bom relacionamento entre elas e por lo que veio também de estar na igreja, pero não há logrado cambiar, não há recebido orientações, pero não há logrado cambiar. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é deixar de mirar para as amigas e mirar para ela, no lo que ela pode cambiar como hija, para melhorar seu relacionamento também com sua mamá, não? Porque mientras ela quedar, também eu penso mirando só para a mamá, não? Lo que a mamá lhe está fazendo, ela também não vai lograr cambiar, porque às vezes há coisas que ela pode cambiar. Ela está escutando a palavra, está recebendo orientação. Então, que hago também para melhorar mi relacionamento, não com minha mamá? Porque aquí es una situación, recibimos las preguntas, pero no sabemos el contexto de la detalles. situación, los detalles. Entonces, no estamos aquí para juzgar a nadie, no es eso. Exatamente. Pero tenemos que puntuar situaciones para que las personas se identifiquen, né, y vean en cuáles situaciones ellas están. A veces acontece en la adolescencia, en la juventud, muchos jóvenes a veces no respetan su mamá, no le obedecen, hacen cosas que dan motivos para que los papás tratem a los hijos de esta manera. Entonces, lo primero que esta o los jóvenes o que están nos acompañando tienen que ver cómo ha sido mi comportamiento ante mis papás. Sim. Yo los respeto, yo les obedezco, cómo yo he actuado ahí
yo estoy dando razón para que mi mamá, en el caso de esta muchacha, yo estoy dando razón para que mi mamá me trate así. Si ella tiene su conciencia limpia, no, yo he sido una buena hija, yo obedezco a mi mamá, yo hago todo lo que ella me pide, yo no la respondo, yo le honro como la Biblia dice, porque la Biblia dice tenemos que honrar. Honrar es obedecer, es respetar, independiente de la creencia. La Biblia no dice, hay que respetar y honrar los papás y mamás que son de la iglesia. Honra padre e madre, dependente de qualquer coisa. Sabemos que muitas jovens enfrentam esta dificuldade porque, às vezes, elas vêm à igreja e os papás não. Então, a mamá, às vezes, la persigue, a mamá não conhece nada de Deus, não conhece a fé, então, le trata desta maneira. Às vezes, tem passado muito difícil, sofre, às vezes, tem depressão, tem problemas. Si esta es la situación, ¿qué es lo que esta hija tiene que hacer? Mirar su mamá, además de mirarla como mamá, mirarla como una alma. Y pensar, yo necesito ser una joven de Dios, llena de la presencia de Dios para conseguir actuar ahí y reaccionar ante lo que mi mamá me ha hecho. Quizás, y pensar, porque muchas veces el mal quiere poner en la cabeza de la joven, su mamá no le ama, porque ella nunca me ha querido. Y quizás, por tantos problemas que su mamá ha pasado, su mamá tiene un rancor, un resentimiento, tiene tantas cosas adentro de sí que necesita sanarse. Entonces, el papel de esta hija quizás sea de ayudar a su mamá. Yo sé que parece algo muy pesado, ¿no? Pero si esta joven se llenar de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, ella tendrá fuerzas para reaccionar ante eso. No estamos diciendo que es fácil, porque no es fácil. No es, sí. ¿No? Solo las jóvenes que pasan por eso saben cómo es tener una mamá que a veces es dura demasiado, a veces... Pero no sabemos si ese es el caso. Si ese es el caso, es posible que esta mamá mude, cambie completamente. Es posible porque la fe nos da este poder para cambiar cualquier situación, pero tenemos que estar en la fe, llenas de Dios. Cuanto más llenas de Dios estamos, más fuerte estamos delante de las situaciones, ¿no? Sí, y yo no tengo el control sobre las actitudes de los otros. Por ejemplo, yo no puedo controlar o que ustedes vão hacer aqui agora. Eu tenho controle sobre minhas atitudes. E é isso que ella tem que saber. Ok, como ella me trata, não quer dizer que eu vou absorver todo para mim e vou trazer esta reação para minha vida. Então, o que ella tem que fazer? Se ella tem um conflito com sua mamá, é o que sua mamá hoje tem para dar. Quizás como você falou, por las coisas que vivenciou, porque não sabe expressar o amor, porque não sabe lidiar com as diferenças. Então, é o que ella dá. Mas eu tenho o controle de dar o que tenho. E para que eu tenha um amor para dar, para que eu consiga ajudar os outros, eu preciso me acercar ao autor do amor, que é Deus. E não é porque sua mamá quizás não expressa que la ama, que ella não é digna de ser amada, porque Deus la ama. Então, a mamá aún não sabe lidar com isso, mas ella tem o amor de Deus. Então, quanto mais cerquita de Deus ella tiver, mais controle sobre a reação ella vai ter. Quando viene quizás uma grosseria, ella vai conseguir dar a outra face, ser amável e respirar profundo e tomar um vasito de água para não falar coisas que não tem que falar. Então, ella consegue reaccionar com sua forma de ser, pero o que a mamá vai fazer não depende de ella. Então, não se preocupe com a mamá, se preocupe com a reação que tu vai ter mediante essa situação, não? E algo para ajudar também, o conflito é tão grande que às vezes eles quedam cegos e não conseguem ver a qualidade. Não só conseguem mirar os defeitos. E nesse momento, a lo mejor ella só mira que a mamãe la habla de grosseria, la trata mal, ou não tem esse amor, esse carinho para poder dar. Pero se ela não mirar, tá bem, deixa um pouquinho os defeitos. E deixa de mirar as qualidades. Quais são as qualidades de mamãe? Porque uma vez hicimos isso com nas jóvenes e pedimos para pôr todas as qualidades. Ponga a qualidade da amiguita que está ao seu lado. E, às vezes, o ser humano tem dificuldade de pôr as qualidades. Pero se põe assim, ponga os defeitos. Aí põe lá, rapidito, não? Então, mira a qualidade.
se ela mirar com essa mirada de deixa eu ver a caridade, ella vai ver que a mamãe de ella sempre está aí por ella. E hasta o sacrifício que ella hace para não deixar faltar para ella. Quem hace a comidita, quem cuida de ella, não? Então, se ela mira para este lado, ou empeça a ver, por que minha mamãe trata assim? Será que foi porque ella passou malos tratos com a abuela no passado e por isso ela não consegue, não tem nenhum abraço, não recebeu um abraço e por isso ela não consegue abraçar-me? Então, espera-me, eu lhe vou abraçar. Eu vou passar isso que recebi de Deus Muitos para minha jovens, mamãe. exatamente, às vezes não fazem isso, não, Não nunca consigo. fizeram, não conseguem Não consigo. abraçar, não conseguem dizer, eu te amo. Uhum. É algo que les cuesta demasiado. Então, seria um exercício de la Sí. fe hacer eso. Y tiene que entrenar. Ajá. Quizás al principio el abrazo va a ser medio Vai ser, duro, va a ser medio Ah, a mamá quizás diga, ai, não, Onde contigo. Hizo algo de mal para estar así conmigo. Entonces, no. Pero romper este ciclo, esta barreira que há aí, não? Isso é importante. Ela vai se sentir muito melhor. E Deus vai começar a trabalhar aí. La La próxima. próxima, tenemos una pregunta aquí que es más o menos, que podemos comentar un poquito, que es ela más o menos igual, que habla así: ¿es normal sentirme culpable por los problemas que han pasado en mi familia? A veces parece que soy un peso para ellos. Porque justo aí, tem duas situações aí, não? Às vezes esta pessoa, como já dijimos, ela dá motivos, ela é um jovem que está sempre dando problemas, no sentido de não respeita, desobedece, quizás grita, quizás pelea com seus irmãos. Então, dá motivos para que seus papás vejam este comportamento e entre eles também eles se peleem. Se esse é o caso, ela se sente culpável, pero ela tem então que mirar, eu tenho que cambiar isto. E às vezes também ela vê os problemas sucedendo e quizás seja porque aqui está muito aberta, não sabemos os detalhes que passa aqui, porque às vezes são jovens, por exemplo, eu atendi uma jovem um dia que ela não tinha, os papás estavam passando por uma dificuldade financeira, então não tinha como comprar incluso as coisas da escola. Então eles se peleavam por isso, pelas coisas, porque não poderiam dar o melhor para ela, não tinham condições de comprar roupa e até coisas de comida mesmo. E eles peleavam por isso. E ela se sentia um peso, pero não é culpa de ela, é toda uma situação. Pero independente de lo que sea la situación, Dios puede cambiar, pero hay que ser fuerte. ¿Y cómo ser fuerte ante estos problemas? Llenándose de Dios. Es el único, ¿no?, que nos puede dar fuerzas para actuar, para saber cómo reaccionar ante eso y sacar esta culpa. Ella se siente culpable, pero hay que evaluarse, ¿no? ¿Por qué me siento así? Porque estoy dando motivos para eso. Si estoy dando motivos, tengo que cambiar. Dijimos en el principio, ¿no? Hay que cambiar. Si no está dando motivos, entonces voy a orar, voy a estar buscando por mis papás para que esta situación cambie. Pero yo no soy culpable de nada. Echar estos problemas en las manos de Dios, ¿no? Exactamente. Y tenemos aquí una pregunta más. Me siento vacía, siento que nadie me quiere, que no hay motivos para vivir. Me corto, me lastimo e reconheço que necessito ajuda. Solo quero encontrar um motivo para ser feliz. Esta semana eu mirei uma pesquisa que hasta habla de isso. Disse assim que o Instituto, a Agência Federal de Saúde Pública de los Estados Unidos hizo um informe e constatou que jovens que estão assim na escola, estudantes, 39% de los estudiantes de la secundária reportaram tristeza ou desesperança persistente. 20% consideram seriamente tentar suicidar-se em aquele último ano e 9% intentaram suicidar-se. Então, é uma realidade muito triste e dolorosa, não? Que muitos jovens han passado. Não, e quando eles te jovem, eles se corta. Por que se corta? Se corta para poder aliviar um dolor que está sentindo. Então, que dolor este jovem está sentindo?
Pode ser um abandono que está sentindo, se sente muito solo, um abuso que sofreu no passado, um trauma, um bullying na escola que está passando, muitas peleas, conflitos com seus padres adentro de casa. E tudo isso vai generando um dolor. Então, para poder aliviar esse dolor, se corta. E eu também estava vendo algo, hasta anotei aqui algo que estava lendo esses dias, que disse assim, porque às vezes ele jovem empieza assim, cortar-se. E pode levar, esse é apenas o princípio, não? E pode levar ele a estar uma depressão. E eu estava lendo esses dias, disse assim, algo que estava em todo o mundo, a depressão é uma das principais causas de enfermidade e incapacidade entre adolescentes e jovens. O suicídio é a terceira principal causa de morte entre os adolescentes de 12 a 19 anos. Então, esse é um tema muito... Es una triste realidad, Es una triste pero realidad nosotros, para los jóvenes. ¿cómo podemos solucionar esto? Ese joven que pasa por eso, por ese dolor, por esa tristeza, este vacío, la única solución es buscar de Dios. No hay otro camino, porque solo Él tiene el poder para sanar completamente nuestras heridas. Yo cuando llegué en la iglesia, ya mencioné con ustedes, yo tenía depresión, yo era una joven muy triste. Afuera no, nadie me veía assim, porque eu estava sempre com minhas amigas, sonrindo, pero adentro, quando eu chegava em la casa, eu tinha uma tristeza, um desejo de morir. Eu nunca intentei suicídio, pero eu queria, como queria que minha vida se acabara. Com apenas 15 anos, 16 anos, eu tinha isso. Então, ¿qué es lo que me hizo llenar mi corazón, llenar este vacío? La presencia de Dios. Cuando yo conocí, no es conocer la iglesia apenas, porque muchos jóvenes a veces están dentro de la iglesia, pero continúan sintiéndose así. ¿Por qué? Porque no se entregaron todavía. Yo quedé unos meses en la iglesia, apenas venía, frecuentaba la iglesia, pero no me entregaba a Dios. En el día que yo decidí, yo necesito entregarme completamente, yo no aguento más. Porque eu escutava a palavra, pero a palavra, mientras estava em la igreja, é como se era sentido em minha vida. Pero quando eu saía, era como se me olvidara de todo. E a partir do dia que eu decidi, eu quero, mais que todo, eu quero conhecer a Deus. E eu me entreguei a Deus, e eu busquei. E neste dia eu nasci de Deus, então nunca mais vim neste vazio. Sim. Eu tenho uma vida fácil? Não. Temos lutas, sempre haverá lutas, conflitos, dificuldades, pero nós vencemos todo. Essa é o maravilhoso de viver na vida com Deus. Vencemos todo. Ele nos dá força para seguir adelante, para estar em la fé. Então, lo que este jovem necessita, e os papás também que passam por isso, sabem que seus filhos estão nessa situação, buscar por eles. Sim. Porque há solução. Isto sim pode ter um fim, acabar de maneira buena. Hay que decir, ¿por qué estoy me cortando? Y la pregunta es, ¿se corta, se resuelve esto? ¿Se siente mejor? ¿Se siente bien? No. Entonces, buscar de Dios, no busque a Dios, porque solo Él tiene la solución. Sí. ¿Verdad? Y mientras la persona no conoce a Dios, ella siempre va a quedar con esa sensación que falta algo. Exato. Nunca vai ser completa. Sim. E eu queria finalizar aqui, incluso lendo este versículo, que está em Isaías 43:4, que diz: Já que eres precioso a mis ojos, digno de honra, e eu te amo. Listo. Imagínense, nós somos preciosa aos olhos de Deus. Eu te amo. Por isso o Senhor Jesus entregou sua vida. Deus deu seu Hijo em la cruz por nós, para que nós não passáramos por nada disso. Então, eres precioso a los olhos de Deus. Ele te ama, Ele te quer e Ele pode cambiar sua vida. E aqui quedamos em episódio mais. No deje de suscribirse a nosso canal e seguir-nos em nossas redes sociais também. Um besito a todos. Bye.